Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer um destralhe e uma organização no baú da minha cama que está precisando muito. Mas antes de começar esse processo, eu quero compartilhar algumas coisas muito importantes com vocês. A primeira é que em 2022 nós nos mudamos de uma casa de 9 cômodos, que era uma casa onde a gente morava, que era de família, enfim. E a gente morava numa casa de 9 cômodos e nos mudamos para um apartamento de 6 cômodos que tinha os cômodos ainda menores. Então era uma casa menor, a gente fez um baita destralhe. E aí quando foi em 2023, a gente passou por alguns perrengues, assim, né? Perrengues não, alguns momentos difíceis na nossa família. A gente perdeu o meu avô e perdemos também a avó do meu marido num semestre só. Então foi uma coisa, assim, bem complicada, né, emocionalmente pra gente. E nesse processo, né, dessas perdas, a gente acabou ficando com muitas coisas, tanto do meu avô quanto da avó do meu marido. Então vocês vão encontrar muitas coisas aqui que vêm desse processo, né? Que vieram deles na hora de dividir ali entre a família. E naquele momento a gente não tinha cabeça, né, emocional para decidir o que vai ficar, o que não vai ficar, o que vai ser útil, o que não vai ser útil. Então a gente simplesmente guardou. Então nesse processo de destralhe, tanto do baú da cama quanto em outras partes da casa, a gente vai encontrar coisas aí, né, que eram deles. E a outra coisa também é que no final do ano retrasado, no final desse mesmo ano de perda, que foi 2023, a gente se mudou para essa casa atual, que é bem menor do que a primeira, do que a segunda casa. Então, nesse processo a gente destralhou mais coisas também, e algumas coisas não tivemos tempo de organizar, de destralhar, por conta de trabalho. Eu trabalhava na época, meu filho era menor. Os últimos anos, assim, foram anos bem conturbados pra gente. Mas eu decidi que esse mês de março e abril seriam os meses que eu ia olhar pra minha casa, que eu ia fazer um destralhe e uma organização geral. Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo porque eu nunca conseguia o dia, o tempo ideal, porque meu filho sempre estava em casa, né? É difícil fazer as coisas assim. E aí de tarde, às vezes, ele na escola aproveitava pra ir ao médico, aproveitava pra ir ao banco, pra resolver as coisas. Daí eu falei assim, mas quer saber? Nesse vídeo eu vou fazer diferente, já que é um vídeo de mão na massa e o meu filho gosta de colocar a mão na massa, eu chamei ele pra participar desse vídeo. Ele tá aqui do lado, aqui, ó, se contorcendo, animado pra aparecer. Então, nesse vídeo, eu vou ter um participante especial. Dá oi pro pessoal, fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Ele vai participar do vídeo comigo e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o real estado do baú da cama. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todas as coisas daqui, vamos levar lá pro quarto do João, porque lá tanto a iluminação para gravar é melhor, quanto tem mais espaço pra gente sentar no chão e olhar o que fica, o que sai, né? Então a gente vai pegar todas essas coisas e a gente vai colocar lá no quarto do João. E, gente, mostrando o baú da cama pra vocês. Filha, ajuda a mamãe aqui. Olha só o estado. Ajuda a mamãe, filha, ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Olha só o estado desse baú da cama, né? Tem uma tentativa de organização ali. Só que o que é que acontece? A gente começou a organizar, só que quando a gente ia fechar a cama, às vezes o que acontecia? Não fechava, porque tinha que estar tudo mais ou menos no mesmo nível. Então, por isso, ó, que tem um travesseiro aqui e um travesseiro lá. A gente não colocou tudo no mesmo nível, porque às vezes na hora de guardar, quando a gente colocava, assim, próximo, não fechava, porque um lado ficava mais alto que o outro. E aí a gente acabou indo enfiando, assim, as coisas nos buracos, né? Eu quero destralhar bastante coisa aqui, porque no dia a dia eu tenho visto que tem muita coisa que não tem mais sentido, né? Aqui, ó, tem roupas de cama, tem mala aqui embaixo que tem roupas de cama. Tem aquela mochila ali que eu uso sempre quando eu vou sair pro meu filho, vou passar o dia fora. Mas aí eu guardo aqui. Ali tem alguns livros, tem documentos, tem aquele chapéu ali de caipira que eu acabei guardando pro João, caso precisasse, enfim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar todas essas coisas agora pro quarto do meu filho, e aí vocês vão acompanhando todo o processo de decidir o que fica, o que sai, e de organização também. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken when you're not around, unspoken words I'm screaming out. Can you
esvaziar lá o baú da cama, trouxe tudo pro quarto do meu filho. E assim, eu tô chocada, real. Eu tô me sentindo mal, de verdade. Eu tô me sentindo angustiada, de verdade. Porque com tanto de coisas que eu encontrei lá e que eu nem lembrava, nem imaginava que tinha. Eu comprei essa cama baú tem mais ou menos um ano. Foi mais ou menos, acho que foi em março mesmo do ano passado. E assim, eu tô chocada, né? Como a gente vai guardando uma coisinha ou outra e a gente acumula tanta coisa. É claro que não tem só coisas minhas, né? Eu não moro sozinha, tenho meu marido é um pouco resistente ao minimalismo e às vezes a gente, né, discorda do que fica, do que sai. Não vou dizer que a gente briga por causa disso, mas a gente discorda muitas vezes, né, do que mantém a nossa casa e assim eu tô chocada e angustiada. Mas que bom que eu consegui realmente separar esse tempo, né, pra olhar todas essas coisas. E aí eu vou começar compartilhando com vocês aqui, né, não vai dar pra mostrar tudo que tem, mas eu vou começar por categorias. E tem de tudo aqui, gente. Tem documento, tem material de estudo, tem livros, tem papel de presente, tem roupas de inverno, tem boia, tinha boia do meu filho que fica lá mesmo. Tem muitas coisas, assim. Só que eu vou começar vou começar por categorias. E a primeira coisa que eu vou começar a mexer são as fotos. Essa caixa aqui, essa caixona, é uma caixa de fotos que veio direto da casa do meu avô. Tem muita foto minha aqui, tem muitas fotos da minha infância, muitas memórias. Então eu vou começar por essas fotos. Só que, além de ter fotos da minha família, fotos minhas, né, e retratos da minha infância, enfim, tem coisas da minha família e tem coisas que foi de uma outra vida do meu avô, sabe? Um período da juventude dele, com os amigos dele, pessoas que não fazem mais parte do nosso círculo, pessoas que eu nunca nem sonhei em conhecer na minha vida. Então essas fotos que pertenciam à vida do meu avô eu vou descartar, né? Já que meu avô se foi, enfim, eu vou descartar todas essas fotos. Vou tentar separar também as minhas para guardar de recordação. E as da minha família também, né? O que for da minha mãe eu vou dar pra minha mãe, o que for dos meus tios eu vou passar pros meus tios. No início eu resisti de mexer nisso por conta de questões emocionais mesmo. Só que depois eu não fui tendo realmente o tempo. E eu preciso muito, né, tirar essa caixona de lá. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken. Oi pessoal, estamos aqui no segundo dia de organização, porque obviamente não consigo fazer tudo num dia só. Hoje de manhã não consegui ter a ajuda do meu ajudante, porque teve festinha na escola dele, ele teve que ir caracterizado, ele teve que levar um bolo. Então eu fiquei, né, a minha manhã foi em prol disso, de agitar essas coisas. E aí eu vou começar agora, né, a continuar essa organização. Vocês podem ver que não tem mais aquelas coisas aqui atrás, porque como é outro dia, eu precisei jogar, ó, tudo aqui pro lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu joguei tudo pra esse cantinho aqui, né, pro meu filho poder dormir, enquanto eu faço essa organização. E hoje eu vou começar com os papéis, a papelada, tá? Os documentos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. São caixas e caixas. Tá? E aqui, ó, coisas do tipo. Ai. E nessas papeladas aqui, que tem mais aqui atrás desse tipo, eu tenho documentos nossos, documentos de casa. Alguns já estão até direitinho nas pastinhas, ó. Em pastinhas assim. E aí eu vou reaproveitar essas caixas, as pastas que estão aqui, mas eu também senti a necessidade de comprar algumas pastinhas novas. Então eu comprei essas pastinhas aqui, ó. São pastinhas transparentes de 2 centímetros de largura. E aí eu vou separar, são 5 pastinhas. E aí nessas pastinhas eu vou colocar documentos só do João, documentos só meus, documentos só do meu marido. E aqui, ó, documentos relativos aos nossos bens, né? A nossa casa, o nosso carro e etc. Mas aí eu vou mostrar melhor pra vocês. E bora colocar a mão na massa. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, close to me,
close to me, close to me, close to me, close to me. I'm broken when you're not around. I'm spoken when Estamos aqui no terceiro dia de gravação. Hoje é sábado, meu marido está trabalhando e estamos só eu e meu ajudante aqui em casa organizando as coisas, tá? Eu espero profundamente que eu termine hoje e vamos ver. Eu vou compartilhar com vocês aqui o andamento de algumas coisas, de algumas organizações que eu fiz, porque eu já quero ir colocando algumas coisas lá de volta no baú, né? E aí no final eu vou mostrar tudo pra vocês e vou explicar a organização certinha, tá? Pra ficar mais fácil, mas eu vou compartilhar algumas coisas aqui. Nesse processo de vendo papelada, de vendo as coisas que tinham aqui, eu separei aqui, ó, já separei todos os papéis. E aí eu fiz uma breve mudançazinha, né? Uma pequena mudança aqui no que eu tinha falado. E aí aqui, ó, eu coloquei aquelas pastas transparentes que eu comprei. E aí aqui tem uma só de documentos do meu marido, uma só de documentos meus, uma só de documentos do meu filho. E aí aqui nesses documentos tem certificados de curso, certificados de ensino médio, diploma de faculdade, de cada um, né? Do meu filho tem, por exemplo, o documento de alta dele na maternidade, que aí tem informações dele de tipo sanguíneo, de como foi o parto, né? Que é parte do histórico dele de exames, os exames que ele fez, enfim. Tá aqui. Aí tem também nossa certidão. Nossas certidões eu coloquei aqui, ó. Certidão de nascimento e casamento. Aí tem essa pastinha aqui, ó, que é de documentos do meu cachorro. Aí tem carteira de vacinação, exames que ele já fez, né? Tem essa daqui, ó, que é de carteira de vacinação do meu filho. Aí tem a carteira de vacinação dele. E ficou um só pra coisas de casa, documentos de casa, e só documentos de carro, tá? Do nosso carro. E aí ficou assim, e aí eu vou fazer a etiquetinha pra colocar aqui, ó, em cima, pra ficar mais fácil de identificar. E aí no final, na organização lá, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, filho, vamos mostrar pro pessoal os nossos itens de Natal. Temos aqui uma caixa que são só coisas de Natal. Isso, são só coisas de Natal. Eu não mexi nessa caixa, eu não desapeguei de nada, porque nós estamos em março, né? E agora em dezembro, quando eu montei a árvore de Natal e tudo, eu já fiz uma limpa aqui, então tem só coisas que a gente realmente usa. Então já vou organizar lá, vou deixar essa caixinha lá, tá? E aí, gente, durante esse processo, eu fui descartando algumas coisas, ó. Isso aqui tudo é lixo. Ai, desculpa, filho. Ó, isso tudo lixo. Aqui tem de tudo. Tem sacolas rasgadas, tem papéis que não fazem mais sentido pra gente, tem pasta que tava ruim. Durante esse processo eu fui jogando algumas coisas fora. Algumas coisas eu fui deixando na porta da minha casa, coisas que eu acho que as pessoas podem passar e levar. E muitas pessoas já levaram, tá? E algumas coisas eu fui postando no Instagram, se alguém se interessar, eu fui falando com algumas pessoas. E aí, ó, isso aqui tudo são itens de doação, né? Que eu vou distribuir entre hoje, amanhã e segunda-feira. Hoje é sábado, tá? E aqui tem, ó, bexigas de aniversário. Isso aqui tem, ó, essa... Eu não sei qual é o nome disso, eu esqueci, né? Uma pilha. Eu esqueci o nome disso. Mas pra dar também. Tem aqui, ó, pedaços de tecido. Tem tudo aqui, gente. Então eu fui separando essas coisas que vão pra doação, tá? Agora eu vou entrar numa área aqui, né, numa mala, que eu quero desapegar. Quero desapegar dessa mala. Nem sei porque ela tá assim. Se você ficar guardada, não sei. Vou passar um paninho nela depois pra ver, tá? Só que o que tem nessa mala? São alguns itens sentimentais, tá? Tem uma manta aqui que a bisa do meu filho fez só pra ele. Tem a roupinha que ele usou a primeira vez. Tem umas coisinhas aqui que eu não vou entrar muito no mérito, porque eu pretendo fazer um vídeo só de minimalismo e itens sentimentais, falando mais sobre isso. Só que essas coisas aqui, elas não ocupam nem 50% da mala. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar as coisas que estão aqui, né? Principalmente de roupinha, de coisas desse tipo, e colocar aqui nessa bolsinha, que é aquelas bolsinhas que vem roupa de cama, sabe? Jogo de lençol.
Quero colocar tudo aqui, tirar outras coisas que tem aqui, ó, por exemplo. Nem lembrava que tinha isso aqui, ó, papel de presente, esses papéis de presente, eu sempre reaproveito, tá? Pra dar outros presentes, enfim. Eu vou colocar tudo numa caixinha só, uma cestinha, que eu vou mostrar pra vocês no final. E essas roupinhas eu vou colocar aqui. Vou ver também se não tem algo que eu possa desapegar. E aí eu vou deixar esse tema para um outro vídeo, beleza? E aí depois eu quero desapegar dessa mala aqui. E provavelmente eu vou dar uma limpadinha nela e vou deixar ela lá na porta da minha casa. Porque com certeza alguém vai pegar e vai levar, que é o que tem acontecido, tá? Porque eu não quero mais essa mala, porque ela tá ali só pra guardar essas coisas e não ocupa nem 50% do espaço dela e eu não vou usar ela pra mais nada. Então, eu quero desapegar dessa malinha aqui. Gente, já tô aqui de coque, cara descansada, pra atualizar vocês. Já temos mais uma sacolinha de lixo aqui, de coisas pra ir pro lixo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou desapegar e o que eu já vou guardar lá. Né? Tá vendo aqueles saquinhos ali, aquelas duas bolsinhas? Já são novas coisas que eu desapeguei pra doar. E ali tem uma toalha de mesa de Natal que eu ganhei tem um tempo atrás, mas eu não gostei muito, eu acabei nunca usando. E tem também uns lençóis de berço, que era do meu filho. Eu achei que eu tinha dado tudo, mas tinha ali ainda. Então eu já guardei pra dar pra minha cunhada. E aí, ó. Lá tinha essa mala azul aqui, mala vermelha. Dentro dessa mala tinha lençóis, tinha roupa de cama. Então, eu peguei as roupas de cama, deixei tudo num canto, tá? Lá do meu quarto, porque eu vou mexer nelas no final. E aí, eu tirei as coisas que tinham aqui e eu deixei aqui, ó, essa bolsa aqui de florzinha e essa mochila. Essa mochila tá vazia, é uma mochila da Land que eu uso pra guardar as coisas do meu filho, né? Pra quando a gente vai sair, passar o dia fora, fim de semana fora. Eu sempre levo as coisas dele ali, roupa, brinquedo, comida. Eu levo tudo naquela mochila. E essa bolsa de florzinha aqui tem coisas íntimas minhas, tem biquíni, tem maiô, algumas coisas desse tipo, tá? E aqui, nós temos aqui algumas colmeias organizadoras. Por que eu não tô usando essas colmeias? Se você me acompanha aqui, sabe que eu ainda tô sem guarda-roupa no meu quarto, né? Ainda não mandei fazer o guarda-roupa que eu queria, né? Ainda não deu pra fazer. Então, a gente tá guardando nossas roupas provisoriamente numa cômoda e numa sapateira. Então, eu vou manter essas colmeias organizadas para assim que a gente conseguir fazer o nosso guarda-roupa, a gente voltar a organizar tudo direitinho como era antes, tá? Que a gente não conseguiu trazer o nosso armário do outro apartamento para cá. Então, eu vou pegar essa mala e eu já vou guardá-la lá no baú da cama. Temos aqui também essa mala aqui, tá? Essa mala, eu não gosto muito do formato dela não, mas era uma mala do meu avô. Ela veio pra minha casa e eu tenho usado ela de vez em quando eu vou viajar ou passar muitos dias fora, eu tenho usado ela. Eu tô pensando se eu desapego ela, tá, dela, mas eu não vou desapegar por enquanto, porque eu não tenho outra mala. Então eu quero comprar uma mala melhor, de rodinha, mas enquanto eu não compro, eu vou usando essa aqui provisoriamente. Então eu vou guardar ela, e acho que vou guardar assim, vazia mesmo, lá no baú da cama. Tem algumas coisas também aqui que eu vou desapegar. Tipo essa mochila aqui, ó. Não, essa mochila não, peraí. Tipo esse casaco aqui. Esse casaco aqui foi de uma empresa que meu marido trabalhou. Aí tá a logo da empresa aqui atrás, né, que eu não vou mostrar. Mas a gente vai doar pra alguém que precise mesmo de um casaco pra se aquecer. Eu tenho todo ano também esse cachecol, porque eu tenho dois, então não preciso de dois, eu vou ficar só com um. Então eu vou doar esse. Eu também tô doando essas roupas de cama aqui. Minha mãe me deu, mas eu acabo nunca usando por conta da estampa. Então eu acho que eu vou acabar doando ela também, porque por conta desse negócio da estampa mesmo, eu gosto de coisas mais lisas. E vou doar também essa mala que eu falei com vocês. E tem uma mochila que eu vou doar, que foi quando meu marido era adolescente, mas agora eu não sei onde eu coloquei a mochila.
E por fim, eu também vou desapegar dessa maleta aqui, dessa bolsa, né? É aquelas pastas, né, que os homens usavam muito para trabalhar. Essa pasta foi de um tio do meu marido que deu pra avó dele, e a avó dele me deu pra eu colocar meu computador por um tempo. Só que tem anos que eu não uso ela, tá? Não vou mostrar a frente porque também tem ali a logozinho de uma empresa que eu não vou mostrar. Mas eu vou desapegar dela, né? Vou ver se alguém quer pra doar e vou desapegar porque não tem por que ela ficar ocupando espaço no meu baú. Aqui dentro dessa sacola, que é uma sacola térmica, tinha várias coisas bugigangas mesmo, aleatórias, que meu marido guardou. E graças a Deus eu consegui fazer a cabeça dele pra gente se desapegar disso, tá? Tem esses bocais aqui de lâmpada, tem resto de ventilador que ele foi consertar e desmontou tudo. Enfim, daí o que eu vou fazer com essas coisas? Eu vou dar pro meu sogro, porque o meu sogro, ele desmonta essas coisas pra vender. Ele vende pra centros de reciclagem, então eu vou dar pra ele, tá? E essa sacola aqui térmica, que agora estava cheia e agora está vazia, eu vou limpar ela por dentro, que tá com um pouco de poeira, e vou guardar ela dentro de uma sacola que eu tenho com várias sacolas térmicas e sacolas retornáveis, que eu uso para fazer compras. Então eu vou guardar nessa sacola que fica na sala, tá? Então, gente, acho que por aqui é isso. Ah, falta uma coisinha aqui. Tem esses itens aqui, que era do quarto do meu filho, né? Assim que ele, né, que eu tava preparando o quarto pra recebê-lo quando eu tava grávida, ele ganhou esses itens de algumas pessoas da família pra que a gente pudesse ajeitar o quartinho dele lá. Enfim, ajeitar o quartinho não era uma coisa muito assim que eu me importasse tanto de fazer essas decorações e tal. Mas a minha família quis fazer, eu deixei todo mundo participar dessa forma. Só que acabou que, como a gente teve 2 mudanças de casa, quando a gente se mudou pra cá, a gente acabou não colocando. Porque a gente acha que não tem mais tanto a ver com o meu filho, sabe? Ele já tá com 3 anos, daqui a pouco tá com 5. E tipo assim, acho que, né, a gente quer ajeitar o quartinho dele de forma bem clean, bem minimalista, mas com coisas mais de rapazinho, sabe? Com coisas de heróis e tal. Então eu não tô usando. Eu também não tô usando porque o João é muito alérgico. Então a médica pediu pra eu evitar pelúcia. E aí quando usar pelúcia, que eu usasse dentro de um saco plástico, de um saco transparente. Então assim, eu não gostei muito dessa ideia visualmente. Então acabou que eu tô desapegando dessas coisas, né? Por conta dessa alergia do meu filho e dessa nova fase. Então eu pretendo vender esses itens aqui pra que a gente possa comprar outras coisinhas, né? Pro quartinho dele. Então é isso, gente. Vou dar outra pausa aqui. Vou separar as coisas pra doação. Algumas coisas eu vou deixar lá na porta de casa, como eu falei pra vocês, porque sempre tem alguém que olha, né? Acha que precisa e leva. E essas coisas aqui, né? Que tem que guardar, eu vou guardar lá no lugar. E vamos partindo para as últimas partes dessa organização, gente. Tá demorando, né, por conta da minha rotina e tal, tem que parar toda hora. Mas, assim, como tô me sentindo já mais leve, só de olhar como tá ficando lá, e vocês vão ver daqui a pouquinho o resultado final. E agora eu vou partir para uma parte relativa à minha profissão, né? Que sou professora, como bem sabem. E se tem uma coisa que professora acumula algumas papéis, itens de papelaria, de recursos e tal. Por ser minimalista, né? Por buscar seguir o máximo esse estilo de vida, eu acho que eu tenho muito, muito, muito menos do que muitas professoras e muito, muito menos do que um dia eu já tive, tá? Eu tô sempre desapegando. Mas ainda assim eu tenho algumas coisas, tá? E aí, o que tem nessas caixas que eu vou mostrar pra vocês? Ó, são 3 caixas. Tem essa e essa. Sim, elas são iguais. Essas 2 caixas não estavam no baú da cama, elas estavam lá em cima da minha sapateira. Só que eu quero destralhar elas, organizar, e eu quero deixar embaixo da minha cama pra deixar a parte de cima da sapateira livre, tá? E eu tenho também essa caixa aqui, ó. Foi uma caixa que eu ganhei e eu acabo usando ela pra organizar aqui algumas coisas, tá? O que tem nessas caixas? Tem pedaços de papel, alguns recursos,
Tem também cola quente, cortador, grampo, esse tipo de coisa, tá? Por que que eu tenho 3 caixas desse tipo de coisa? Porque eu sou professora, né? Atualmente eu não estou trabalhando diretamente com isso, mas eu dou aula na igreja também. Então, assim, são coisas para esses 2 anos. Eu quero desapegar de muita coisa, eu vou dar uma olhada aqui, tá? Desapegar do máximo que eu puder, organizar, e aí eu vou colocar essas caixas organizadas no baú da cama. Então, bora que tá acabando essa organização, graças a Deus. Eu tô começando a me sentir mais leve, mas eu tô doida pra acabar, porque foram 3 ou 4 dias de destralha, eu nem lembro mais. Mas enfim, pessoal, bora trabalhar. I'm feeling high when I'm low. I need it more when you're close to me, close to me, close to me, close to me, close to me. Olha, eu poderia até me arrumar pra gravar esse bloco, mas a verdade é que eu queria mostrar a realidade. E eu só vi que eu tava assim agora quando eu liguei a câmera, gente. Mas tá acabando, tá acabando. Lembra aquelas caixas que eu mostrei? Uma ficou vazia, tá? Tinha coisas que não eram daqui, tinha coisas, né, papéis que eu coloquei na caixa de reciclagem, livrinhos que eu coloquei na caixa de reciclagem. E aí, ó, de recursos mesmo, de itens, né, relativos ao meu trabalho, eu tentei manter as coisas que são mais duráveis, né, que eu realmente vou conseguir aproveitar. Tinha muitos retalhos de papéis e que eu achei que não ia fazer muito sentido guardar, então por isso eu não guardei. O que eu guardei? Esse saquinho aqui que tem os recursos de números e tal. Esse saquinho aqui, ó, tem alguns recursos de histórias que eu conto para apresentar algumas letras e para outros fins, ó. Tem uns bichinhos aqui, todos são de EVA. Tem aqui, ó, umas folhas grandes de EVA também para eu poder fazer, né, outros recursos ou atividade. Achei que não valia a pena me desfazer, até porque EVA tá caro, né? Mas os retalhos eu desapeguei. Aí eu tenho essa pasta aqui, ó, que também são recursos de alfabetização, tá? Que eu uso, também são recursos, ó, plastificados de alfabetização. E tem também essa pasta aqui, ó, que tem alguns recursos de contar história e umas folhas de color set. Tá? Então, guardei tudo aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, ó, como é que ficou. Tá assim. O restante, algumas coisas eu coloquei pra doar, outras eu me desfiz. Outras coisas, por exemplo, tinham papéis aqui, né, que tinha um documento antigo meu, que aí eu coloquei lá na minha pastinha de documentos, aquela pasta transparente que eu mostrei pra vocês, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essas caixas lá no baú, tá? Essa caixa que tá vazia, eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou deixar ela num cantinho e depois na hora, né, no final ali, eu vou ver o que eu posso organizar. Vou ver no final como é que vai ficar a organização. Enfim, estamos partindo para a última etapa desse vídeo. Hoje meu filho foi pra escola e agora eu vou conseguir gravar essa finalização pra vocês, tá? Agora só faltam as roupas de cama, né? Basicamente isso que eu guardo ali embaixo. E eu vou compartilhar com vocês. Vou separar aqui tudo que eu vou ficar e tudo que eu não vou ficar. Depois eu vou organizar lá no baú da cama. E eu organizando, eu venho mostrar pra vocês como ficou o resultado final, mostrando o que é cada coisa. E assim, gente, foi uma jornada de 5 dias. Foi cansativo, assim, mas é isso. A gente faz no tempo que dá, do jeito que dá. Cada um tem uma realidade. Talvez uma pessoa conseguiria pegar um dia e fazer, sabe, isso num dia só. Mas eu, dentro da minha realidade, não consigo fazer assim. Então, que a sua realidade, a sua rotina corrida não seja empecilho para você começar o destralho, a organização aí na sua casa. E sem mais delongas, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora tudo que tem aqui. Então, pessoal, coloquei aqui em cima da cama do meu filho tudo o que tenho, tá? A única coisa que tá faltando aqui é a roupa de cama que tá lá já forrada a minha cama, né? Que é um lençolzinho que eu tenho verde e uma colchinha que também... Uma colcha, desculpa. E uma colcha que também já tá velhinha lá, né? Então, tirando o que tá forrado na minha cama, eu tenho isso aqui,
tá? E daqui tenho cobertor, tem 2 cobertores, tá? Tenho esses panos, essas mantas de colocar em sofá. E tenho também jogo de lençol lá pra minha cama, tá? Jogo de lençol, assim, direitinho pra minha cama, eu só tenho 2. E aí eu fico revezando entre eles. Confesso que não são, assim, os que eu realmente gostaria de ter. Os 2 eu ganhei e eu vou usando eles até que eu possa comprar, né, os que eu quero. Mas a minha intenção é sempre ficar com 2 joguinhos de lençol de cama. E aí eu vou revezando entre um e outro, né, de lavagem, enfim. Tem também aqui umas cortinas que eu não uso mais, as 2 cortinas que eu ganhei, que eu não uso mais, eu vou desapegar também. E é isso. Vou organizar aqui bem rapidinho o que fica e o que não fica. Vou organizar lá embaixo do baú da cama e já mostro pra vocês o resultado final. Missão cumprida, graças a Deus, gente, graças a Deus eu consegui concluir a organização. Eu tô muito orgulhosa, porque eu tentei fazer o melhor com o que eu tinha. E assim, vocês vão ver a diferença. Eu vou colocar aqui agora a imagem do antes desse baú da cama. Só o estado desse baú da cama. E agora apresento-lhes a vocês o depois. Gente, olha só como ficou o baú da cama. Agora tem espaço aqui. Eu desapeguei de muita coisa que não era necessária. E eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? O que que tem. Aqui eu tenho umas pastinhas com documento de casa, documento de carro, meus documentos, documentos do meu marido e documentos do meu filho. Aqui nessa caixa eu tenho itens de estudo do meu marido. E naquela ali eu tenho itens de estudos meus, tá? Tem pasta com resumo, tem livros, tem a Bíblia ali, né? Porque eu também estudo a Bíblia. Tem coisas relativas a estudo. Aqui nessa caixa aqui branca, eu tenho aquelas coisas de papelaria, ó. Do meu trabalho, que eu julguei necessárias de manter. Ai. Aqui eu também tenho algumas coisas de papelaria, mas são essas coisas mais de instrumento, né? Tesoura, furador, pistola de cola quente. Ali pra trás, eu tentei deixar as coisas que eu não uso com muita frequência, que eu uso poucas vezes no ano. Como, por exemplo, nessa bolsa aqui, primeira, eu tenho alguns itens de verão e de inverno. Por exemplo, boia do meu filho, que eu não uso toda semana, eu uso quando eu vou à praia ou quando eu vou à piscina. Ali, ó, no final, tem 2 pelúcias do meu filho, que são as pelúcias favoritas dele. Ele dormia com essas pelúcias até pouco tempo. Só que ele não tem usado mais e são 2... Eu me desfiz de quase todas as pelúcias, mas aquelas 2 ali, eu não me sinto ainda bem de me desfazer, tá? E aquele negócio super rosa ali é aquele encosto de cabeça, sabe? Pra viagem. Eu não sei, acho que tem um nome específico. Aquela almofada pra viagens longas e às vezes eu uso, então deixei ali, tá? Naquela sacolinha ali que são coisas pretas, são coisas de instrumento do meu marido. Tem bag de prato de bateria, tem bag de guitarra, são coisas assim que ele não quis se desfazer, então ok. Naquela sacola lá, que tem um ursinho azul, são os itens sentimentais que eu guardo do meu filho e que eu não tô afim de desapegar no momento, tá? Posso fazer um vídeo no outro momento. Nessa caixa preta aqui, essa caixa é bem antiga, é uma caixa de panela nossa e que eu encapei com contact, já tá até rasgando ali do lado, né? Eu encapei com contact e dentro dela tem coisas também de instrumentos do meu marido, tá? Tem pedal de guitarra, coisas desse tipo, né? De instrumento. E embaixo dessas duas coisas aqui, eu tenho a mala ali que tá vazia, tá vendo? Aquela mala cinza que eu compartilhei com vocês. Aí lá atrás tem lá também a minha caixa com itens de decoração de Natal. E aqui tem essa mala vermelha que eu compartilhei com vocês, né? Que eu deixei ali uma mochila do meu filho, que eu uso sempre quando eu saio pra passar um dia fora. E tem outra mochila ali também, bolsa. Tem uma sacolinha também com biquíni, maiô, essas coisas minhas. Lá naquele cantinho tem uma caixa
que é uma caixa onde eu guardo cartinhas, né? Cartas e cartões que eu já ganhei na minha vida, de aniversário, cartas de quando eu trocava com meu marido quando era adolescente, e eu não quis desapegar também, que é um pedacinho da nossa história. Aí pra cá, olha só, gente, de roupa de cama é só isso aqui que eu tenho, tá? Só isso que tá realmente debaixo que tá forrando a minha cama, né? Eu queria comprar 2 jogos de lençóis lisos, que eu gosto de jogo de lençol liso. Mas, no momento, eu não posso comprar o que eu quero. Então, eu vou ficando com esses aqui que eu ganhei e tá rolando ainda, tá? Aqui são itens... Ali tem um cobertor, né? Que ele é um cobertor casal, mas só serve pra uma pessoa. E eu tenho um cobertor que dá pra mim e pro meu marido, só que a gente usa mais no inverno, naquele inverno mais rigoroso, tá? Aqui eu tenho ali uma cesta onde fica aquelas sacolas de papel, sabe? Sacola de loja, papel de presente de aniversário para serem reaproveitados. E eu tô sempre reaproveitando essas coisas, né? Não acho válido jogar fora. E aí é isso, gente. E assim ficou esse espaço aqui, que eu vou ver se eu coloco alguma coisa ou não, mas é tão bom ter tudo organizado assim. Eu tô me sentindo tão mais leve, eu consigo ver todas as coisas, né? Eu consigo ter acesso facilmente a todas as coisas, não tem uma coisa em cima da outra e eu não sei onde é que tá. Eu tô me sentindo muito, muito bem, muito mais leve de ter feito esse destralhe. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo e espero também que vocês tenham se inspirado aí para organizar aquele canto da sua casa que está precisando de uma atenção especial. Um beijo e até a próxima!